Jornal da Rede Alesp entrevista agora o advogado Ricardo Calcini. Ele é mestre em Direito, vai falar para a gente sobre como preservar a privacidade do funcionário durante a pandemia. Bom dia, doutor Ricardo. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês. Doutor, nesse contexto da pandemia, questionar onde, com quem o empregado sai ou convive é permitido? Como é que funciona essa questão? Na verdade, para exemplificar para as pessoas que entendem esse tema, a privacidade do funcionário durante a pandemia. Pois bem, é um tema bastante sensível, nós estamos ainda trabalhando do ponto de vista de organização em relação a essas pessoas, para que nós possamos, então, respeitar aquilo que seja a privacidade, a intimidade, a vida particular desses colaboradores, mas, ao mesmo tempo, para que a gente possa não nos distanciar com relação ao interesse coletivo no que diz respeito às precauções que as empresas devem ter para evitar realmente que a questão da Covid-19 acabe se propagando dentro do meio ambiente laboral. Então, nós não temos, efetivamente, do ponto de vista da lei, uma situação, vamos dizer assim, preto no branco, pode ou não pode isto, O que nós temos, na verdade, são situações que serão analisadas de forma casuística, mas sempre levando em consideração que o interesse coletivo deve sempre se sobrepujar em relação ao interesse particular desses colaboradores. Agora, doutor, quando a gente está falando, então, dessa questão da empresa questionar ou não sobre a vida pessoal do empregado, em qual momento, vamos contextualizar, em qual momento a gente está falando isso? No horário de trabalho, ou se ele está trabalhando de casa ou de outro local? Como é que funciona para as pessoas que estão ouvindo, vendo a gente, entender o tema? Muito bem. Todo mundo hoje, ou pelo menos uma boa parte dos colaboradores, está no sistema de trabalho remoto, nesse sistema virtual que alguns apelidam de teletrabalho, outros colocam no sistema de home office. Para fins de preservação dessa questão da intimidade e vida privada desses colaboradores, é importante que pelo menos nós possamos separar aquilo que seja horário comercial, destinado realmente a execução dessas atividades laborativas daquilo que seja realmente a própria vida pessoal e particular desses colaboradores. Então, se a empresa, nesse aspecto, consegue fazer essa distinção daquilo que realmente é dedicação exclusiva ao labor e também em relação àquilo que a empresa não pode interferir, principalmente no que diz respeito à convivência familiar e social desses colaboradores, é claro que nesse momento, a partir do momento que ela ultrapassa o limite daquilo de exigir o contato no final de semana com pai, mãe, parente, de repente com alguma reunião social com amigos, isso pode, infelizmente, acabar justificando uma judicialização desnecessária, porque, de novo, vai acabar infringindo preceitos que estão na Constituição Federal, principalmente aspectos relacionados à intimidade e vida privada desses colaboradores. Muito. Tá bem. Doutor, eu vou pedir só uma licença, porque nós vamos voltar ao vivo com a nossa transmissão também do Jornal da Rede Alesp, pela nossa rede aberta. Então, você, telespectador que nos acompanhou até agora nessa entrevista, a partir desse momento acompanha também a gente pela Rede Alesp em toda a nossa rede aberta, em São Paulo, canal 7 da NET. Então, vamos lá. A partir desse momento, também transmitindo pela Rede Aberta e também pelo YouTube, você segue com a nossa programação aqui no Jornal da Rede Alesp. Nós estamos conversando com o Ricardo Calcini, mestre em Direito. Ele está explicando aqui para a gente sobre a questão da privacidade em relação às empresas, se pode fazer teste ou não. Inclusive, esta é a minha próxima questão, doutor. Se a empresa pode obrigar o funcionário a realizar teste de Covid-19 e revelar o resultado. Muito bem, nós temos uma legislação específica que trata sobre isso, que é a Lei 13.979, que foi ditada logo quando realmente se iniciou a questão da pandemia da Covid-19, e lá realmente nós temos um rol de exames que passam a ser considerados obrigatórios, e aí no caso é de responsabilidade da empresa, na medida em que ela consiga evidenciar que esse colaborador ou a colaboradora ela possa, de repente, ter tido um contato com alguém contaminado, ou que, principalmente, essa pessoa venha apresentar
algum tipo de indício do ponto de vista médico que ela esteja realmente com a questão do coronavírus. Então, nesse momento, ela passa a ter a obrigação legal para submeter, então, esse trabalhador à testagem, tá? E aí, nesse ponto, uma vez que for identificado realmente o aspecto positivo da doença, cabe realmente esse colaborador manifestar, né, dividir esse resultado com a empresa e não criar um alarde, porque aqui ninguém quer, na verdade, né, tornar essa situação não só desconfortável com o próprio colaborador, mas também não servir amanhã de motivo de retaliação em relação aos seus pares. Então, isso é feito de forma reservada, individual, com o médico responsável por esse caso, e aí, uma vez realmente dando o teste positivo, a empresa passa a ter obrigação de fazer o afastamento desse funcionário, justamente para evitar a questão da propagação da Covid-19 em relação aos demais colaboradores. Justamente o que o Jeremias falou agora, doutor, essa questão se a empresa pode obrigar o funcionário a realizar o teste, e se a empresa tiver essa opção, ela que banca o valor do teste ou é o funcionário? Neste caso, não vamos esquecer, né? O risco de qualquer atividade econômica, seja o pequeno empresário até uma grande multinacional, sempre vai ficar adstrita à figura do empregador. Isso está lá no artigo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho. Então, nesse aspecto, se a empresa, até para poder respeitar, né, a saúde coletiva dos demais colaboradores que ela realmente tem o dever de zelar, ela deve sim propiciar esse pagamento, deve realmente viabilizar o custeio e, na medida em que isso, de novo, for diagnosticado positivo, também assim proceder em relação aos demais colaboradores que tenham tido contato com esse funcionário. Doutor, em relação a questionamento, vamos supor que a empresa peça para você preencher um questionário, acho que vale a mesma coisa, além do bom senso, como o senhor já colocou, né? Todos precisam se precaver, mas sempre, claro, não vai fazer perguntas assim que também sejam absurdas, né? Então tem que ter um controle e o funcionário, se ele se sentir atingido na sua intimidade, ele poderia também reclamar, né? Sem dúvida, a gente não pode esquecer nunca, né, que o limite é bastante tênue no que diz respeito à vida privada e à intimidade de qualquer trabalhador frente ao que nós chamamos do poder diretivo da empresa em poder controlar, administrar realmente o seu negócio. Então, nesse momento que nós estamos passando de forma excepcional, que é a questão do coronavírus, é claro que esses valores vão acabar sendo mitigados. Naturalmente, se nós estivéssemos em um outro contexto, essa questão não estaria aqui, inclusive, sendo objeto do nosso bate-papo. Mas, nesse contexto extremamente excepcional, medidas de igual sorte devem ser adotadas. Por quê? Lembrando mais uma vez, tá? A empresa continua tendo o dever legal de zelar pela, não só a saúde, mas pela questão da segurança dos seus colaboradores, principalmente aqueles que estão retomando a uma atividade presencial gradativa. Porque uma vez que nós identificarmos uma pessoa que tenha realmente sido contaminada e isso acabe propagando a questão do vírus para dentro do meio ambiente laboral, a empresa passa a ser responsável por essa contaminação, e isso vai desencadear uma série de desdobramentos, não só do ponto de vista trabalhista, mas também previdenciários. Bom senso, sempre, tá? Mas, de novo, dentro dessa situação excepcional, é claro que algumas questões envolvendo questionários, perguntas do dia a dia, podem e devem ser feitas justamente para que, então, esse controle seja efetivado. Doutor, e procedimentos de um lado e do outro, né? Caso o funcionário não queira responder algum questionário, o que a empresa deve fazer? E quando o funcionário sentir que está sendo invadida a sua privacidade, o que ele deve fazer? Bom, vamos lá. Primeiro que a empresa deve, para evitar, inclusive, futura judicialização, colocar uma diretriz geral, como se fosse, de repente, um regulamento empresarial frente a essa questão do combate à Covid-19, para que todos os trabalhadores, independentemente do cargo, da função, enfim, possam, na verdade, estar cientes, né, quais condutas devem realmente seguir e, naturalmente, as obrigações daí decorrentes, principalmente com as informações que eles vão passar a dividir em relação às empresas. Se esse colaborador ele venha a se negar a cumprir essa ordem geral que a todos acaba sendo destinada, há realmente consequências legais
que podem, na verdade, ser desde uma mera advertência verbal, em casos extremos, chegando até a uma questão de uma justa causa por parte do empregador. Agora, em sentido contrário, né, lá do outro, o empregado, na medida que ele identificar que essa questão está sendo desproporcional, desarrazoada, a ponto de não se justificar que ele possa dividir essas questões em relação à vida privada dele com a empresa, também há um mecanismo que está previsto na lei, que é a questão da rescisão indireta do contrato. Ou seja, na verdade, a empresa acaba descumprindo preceitos legais que, assim, uma vez identificados, permitem que esse funcionário possa amanhã entrar com uma ação judicial e reivindicar o que nós chamamos de rescisão indireta do contrato de trabalho. Doutor Ricardo, eu estou vendo aqui, o senhor é mestre em Direito e tem inclusive uma publicação sobre reforma trabalhista na prática anotada e comentada, né? Eu fiz o curso de Direito, eu sei que anotar e comentar não é para qualquer... É difícil, né? Ainda mais uma legislação tão complexa. Já fica aqui o convite para o senhor falar para a gente das novidades, como é que está sendo na prática, que eu me acompanhei durante um tempo aqui no Parlamento Paulista, muito debate, né? Embora seja do âmbito federal, e eu me lembro dos especialistas falarem, olha, a gente vai ter que ver ao longo do tempo como é que vai ficar essa reforma. Então, já fica o convite e já emendando minha pergunta, doutor, falar sobre o que tem chegado aos advogados sobre esse tempo de pandemia em relação às normas trabalhistas, né? O que é que tem gerado mais demanda, tanto de empregador quanto de empregado? Vamos rapidamente só contextualizar a situação pela qual nós passamos recentemente em relação à legislação trabalhista. Nós tivemos, na verdade, dois grandes nortes, né, que foram realmente aplicados durante, e que estão sendo, na verdade, ainda aplicados durante a pandemia da Covid-19. Primeiro, a questão relacionada à redução, né, da carga de jornada de trabalho e o respectivo salário, além da própria suspensão do contrato de trabalho para aquelas atividades que, de repente, não estejam incluídas como essenciais ou, eventualmente, mesmo sendo essenciais, alguns setores ou departamentos estejam sendo considerados aí, no momento, subutilizados. Então, essa legislação hoje ela já está realmente aprovada, ela começou pela MP 936 e nós temos já hoje a sua conversão pela Lei 14.020, que saiu agora recentemente, sancionada pelo presidente da República. Então, isso era um dos aspectos mais importantes envolvendo a área trabalhista. Em sentido contrário, nós tivemos, né, um rol de alternativas trabalhistas justamente para o enfrentamento da Covid-19, que adveio com a MP 927. A grande crítica em relação a isso foi que, infelizmente, o parlamento acabou não aprovando, tá, a conversão da MP em lei ordinária. Ela acabou realmente perdendo vigência há algum tempo atrás, e aí se criou o que nós chamamos de um limbo jurídico em relação às consequências na prática que as empresas deveriam, então, tomar frente realmente a essa perda de vigência, da referida medida provisória. Então, neste momento, qual o conselho que nós damos a todos que estão nos prestigiando hoje? Primeiro, né, seguir o que está lá na Lei 14.020, tá, que trata exatamente da questão da suspensão do contrato e da redução carga-jornada versus a questão de salário, e principalmente, né, buscar, se de possível for, via negociação coletiva, todo esse desdobramento em relação à perda da vigência da MP 927, ou melhor, transacionar individualmente com o seu próprio colaborador as questões que vão ser aplicadas doravante ao seu contrato de trabalho. E isso, na verdade, se trata desde a questão do próprio home office, tá, até políticas envolvendo, por exemplo, a questão dos cuidados com a Covid-19. Doutor, a gente que acompanhou bastante esse debate aqui, a gente vê um novo momento, o Brasil passa por uma questão de desemprego muito grande, né? A gente vê debates importantes, que inclusive passam aqui pelo Parlamento Paulista, a questão dos motoboys, por exemplo, motoristas de aplicativos, né? Porque são categorias, assim, que de repente foram unificadas, mas, assim, a tecnologia trouxe novidades, né? E aí vem a reforma e toda hora a gente vê, e aí? Eles têm direito, não têm direito, né? Tem países que motoristas por aplicativos foram até impedidos de
de atuar em determinado país. No Brasil, como o índice de desemprego é muito grande, a própria classe que às vezes passa dificuldades, a gente vê relatos aí por exemplo, a pessoa é um autônomo, né? Mas se não recebe, a empresa não quer saber, não. Ela falou, não recebeu, não responde, né? Então, eu acho que a tecnologia está trazendo, acho que um farto material para vocês que militam aí na área do direito trabalhista, né? Perfeito. Só para poder também contextualizar o ouvinte, já há realmente discussões no parlamento, no âmbito federal, de projetos de lei, isso antes mesmo da pandemia, para regulamentar essa questão especificamente do trabalho, né, entre aspas, informal, que na verdade está à margem da CLT, porque hoje ou você é empregado e acaba tendo direitos que estão lá previstos no texto sanitário, ou você acaba estando dentro dessa informalidade e, infelizmente, sujeito a uma série aí realmente de direitos que vão acabar sendo sonegados frente realmente aos empregados contratados, tá? Mas isso não quer dizer que, do ponto de vista estadual, os próprios parlamentos possam eventualmente disporem a respeito de legislação específica relacionada à parte de segurança e medicina dos trabalhadores. Lembrando que quem tem competência para regulamentar o direito do trabalho em âmbito nacional é a União Federal, né, uma questão tratada inclusive na Constituição Federal, mas isso não impede que, do ponto de vista, né, estadual, legislações possam regulamentar questões específicas, principalmente focadas, então, a normas de segurança e medicina do trabalho. Doutor, pois não, eu queria só aproveitar nesse momento de pandemia, as pessoas muitos ainda evitam sair de casa. Há pessoas que estão com algum processo trabalhista, doutor, eu queria que o senhor falasse em relação ao procedimento como é que se diz, do entendimento, né? Tem um nome técnico correto. Eu não sei se eu entendi bem o questionamento em relação aos processos trabalhistas, mas se não, por favor, me corrija. Nós tivemos, naturalmente, durante esse período, um aumento muito assustador, vamos colocar desta forma, em relação ao ingresso de novas ações trabalhistas, discutindo principalmente questões relacionadas à Covid-19. Não é aqui nenhuma novidade a ninguém que realmente nós tivemos um desemprego bastante acentuado e também neste período o cumprimento da legislação trabalhista, que não é simples, acabou realmente sendo de dificuldade por parte dos empresários, principalmente pelos pequenos e médios empresários que representam hoje, tá, a maior parte, então, dos empregos que nós temos formais em nosso país. Então, nesse ponto, infelizmente, nós tivemos realmente esse aumento exponencial das ações trabalhistas e que vão ali discutir desde a questão, por exemplo, do levantamento do fundo de garantia em razão do estado de calamidade, até efetivamente, por exemplo, a questão da indenização estabilitária. Por exemplo, a pessoa que teve a redução da jornada de salário ou a própria questão da suspensão do contrato, ela tem, por força dessa lei que eu comentei, a Lei 14 2020, direito a uma estabilidade no emprego. Porém, o que eu estou observando é que muitas empresas estão, infelizmente, fechando as portas, né? Eu estava até agora num call tratando exatamente sobre isso. Era um caso aqui envolvendo uma creche, por exemplo, de São Paulo, que as atividades ficaram 100% paralisadas. E aí, mesmo com todas as possibilidades que o governo federal acabou dando aos empresários, essa pessoa em particular realmente teve que fechar. Então, ficou justamente sobre isso, né? Como é que eu faço em relação a essa estabilidade? Então, são diversos assuntos que estão sendo tratados hoje, frente ao judiciário. As decisões ainda são pontuais, tá? Nós não temos ainda um número muito grande de precedentes, que é isso que nós chamamos do ponto de vista técnico. Por quê? Porque o próprio Poder Judiciário também está trabalhando de forma remota. Então, as audiências, que na verdade acabam sendo carro-chefe para que os processos trabalhistas continuem realmente no seu caminhar, elas estão sofrendo realmente uma queda muito drástica, porque o sistema, por mais que ele permita, né, que partes, advogados e juízes possam realmente fazer esse ato,
via internet, há uma série de restrições e dificuldades para que isso na prática seja efetivado. Então, naturalmente, só com o passar do tempo e com a normalização das atividades presenciais é que nós vamos ter realmente maiores decisões e também quantidade para que nós possamos identificar quais são os principais aspectos que estão sendo enfrentados pelo Poder Judiciário Trabalhista. Perfeito, muito obrigado ao advogado Dr. Ricardo Calcini. Obrigada pelas suas explicações aqui no Jornal da Rede Alesp hoje. Imagina, eu que agradeço a todos e foi um prazer falar com vocês. Mais uma vez, nosso agradecimento ao jurista Ricardo Calcini, mestre em Direito, que direito do trabalho é sempre importante a gente estar em dia, principalmente agora em época de pandemia com tantas novidades.